Oi, pessoal, eu sou a Ana, sou professora de Química e estudo licenciatura em Química na UFMG e na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as reações orgânicas, em especial sobre as reações de substituição. Bom, as reações orgânicas, elas são muito importantes para a indústria química. Existem diversos tipos de reações e sínteses orgânicas que envolvem diretamente os compostos orgânicos e, a partir dessas reações, nós podemos obter medicamentos, combustíveis, cosméticos, polímeros e uma infinidade de outros produtos que são extremamente importantes para o nosso dia a dia. Nessa sequência de aulas, sobre reações orgânicas, nós vamos estudar especificamente as reações de substituição, as reações de adição, eliminação e oxidação. De um modo geral, as reações de substituição ocorrem quando um átomo é substituído por algum outro átomo diferente, ou então, quando um grupo de átomos é substituído por algum outro grupo de átomos diferente. As reações de substituição, elas tendem a ocorrer preferencialmente nos alcanos, nos cicloalcanos com os anéis estáveis e em compostos aromáticos, podendo ocorrer também em alguns outros compostos orgânicos, certo? O benzeno, por exemplo, que é uma estrutura aromática, ele é bastante estável e, por isso, ele prefere as reações de substituição. Os alcanos também são pouco reativos e eles necessitam de condições específicas para que uma reação ocorra. Por isso, as reações de substituição também tendem a ocorrer nos alcanos. Eu trouxe aqui agora o mecanismo geral de como as reações de substituição ocorrem e, como nesse caso ocorre apenas a troca do ligante que está ligado ao carbono, a cadeia carbônica ela se mantém inalterada no sentido de o número de átomos de carbono da cadeia não aumenta e nem diminui quando ocorre alguma reação de substituição no meu composto. A primeira reação de substituição que nós vamos falar aqui é a halogenação. A halogenação ocorre quando um átomo de hidrogênio do meu composto orgânico é substituído por algum halogênio, seja ele flúor, cloro, bromo ou iodo, na seguinte ordem de reatividade. O flúor é mais reativo que o cloro, que é mais reativo que o bromo, que é mais reativo que o iodo. Isso significa que o flúor é o mais reativo de todos e o iodo é o menos reativo de todos os halogênios. Entretanto, as reações com o flúor são muito perigosas e violentas, e, em compensação, as reações com o iodo são muito lentas e praticamente não ocorrem. Portanto, os halogênios cloro e bromo são preferencialmente utilizados nessas reações de substituição, que ocorrem pelo seguinte mecanismo. Eu vou ter um alcano transformando em um haleto de alquila a partir da substituição de um dos hidrogênios pelo meu halogênio. A halogenação também pode ocorrer nos cicloalcanos, que possuem os anéis estáveis. Geralmente, esses cicloalcanos que possuem os anéis estáveis possuem 5 ou mais carbonos, formando o ciclo. E a halogenação também pode ocorrer nos compostos aromáticos na presença de um catalisador. Lembrando que o catalisador, ele acelera a minha reação, ele faz com que a minha reação consiga atingir o complexo ativado em um tempo menor, portanto, a reação se processa de uma forma mais rápida
e o catalisador sempre é regenerado ao final do meu processo. Ele nunca será consumido durante a reação. Um outro tipo de reação de substituição que ocorre tanto com os alcanos quanto com os compostos aromáticos é a nitração. A nitração ocorre quando o meu composto orgânico reage na presença do ácido nítrico, que é o HNO3. Para ficar mais fácil da gente compreender o mecanismo da nitração, a gente pode entender o HNO3, né, como um grupo OH ligado a um NO2. Dessa forma, fica mais fácil compreender como o NO2 consegue se ligar, consegue substituir um hidrogênio tanto no alcano quanto no meu composto aromático. A sulfonação também é um outro tipo de reação de substituição que ocorre na presença do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. E para facilitar o entendimento do mecanismo, nós podemos entender o H2SO4 como um HO ligado a um SO3H. Pelo mecanismo, fica mais fácil perceber que o SO3H substitui o hidrogênio e esse hidrogênio se liga com o grupo HO, formando água. A sulfonação ocorre tanto nos alcanos quanto nos compostos aromáticos. E é interessante, destacar que nos compostos aromáticos essa reação é lenta e reversível. Isso significa que ela pode ocorrer nos dois sentidos. A alquilação também é uma reação de substituição que ocorre quando um hidrogênio do composto aromático ou quando um haleto orgânico é substituído por um radical alquila. Essa reação ocorre na presença do catalisador, conforme mostrado no mecanismo aqui abaixo. Esse mecanismo corresponde à substituição do hidrogênio do composto aromático. E para finalizar, nós temos a acilação, que também é uma reação de substituição que ocorre quando um hidrogênio do composto aromático é substituído por um radical acila. O radical acila possui essa seguinte estrutura, como mostrado aqui abaixo, e a acilação geralmente ocorre entre o composto aromático e o cloreto de acila, conforme mostrado no mecanismo aqui abaixo. Essa reação também ocorre na presença de um catalisador, que é o AlCl3. Vale lembrar que nas reações de substituição que ocorrem nos alcanos que possuem 3 ou mais carbonos, o hidrogênio a ser substituído é sempre aquele que se encontra no carbono menos hidrogenado, ou seja, no carbono que possui menos hidrogênios ligados a ele. Logo, a reatividade dos hidrogênios é a seguinte: o hidrogênio ligado ao carbono terciário é o mais reativo de todos, o hidrogênio ligado ao carbono secundário é o segundo mais reativo de todos, e, por fim, o menos reativo de todos é o hidrogênio que está ligado ao carbono primário. Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar, para ilustrar tudo isso que foi falado, e repare que o cloro ele está substituindo o hidrogênio do carbono menos hidrogenado desse composto, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, nós vamos continuar falando sobre as reações orgânicas e vamos conhecer um pouco mais sobre as reações de adição. Eu espero vocês e qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem deixar aqui nos comentários, tudo bem? Um abraço e até a próxima sexta.